você não consegue o que você quer, você consegue o que você acredita. Então, Uhum. se você acredita que você é uma pessoa que não é merecedora, que você é inútil, que você não é capaz de fazer dieta, que, poxa, todo domingo aquele negócio, como até o rodapé da parede, segunda-feira corto até a água, e isso vira o seu padrão, o seu cérebro fixa nisso. Só que o nosso olho, a gente acha que enxerga tudo, só que a gente Hum, só enxerga 1% da realidade. Só 1%. A muito gente louco enxerga o que isso. a gente quer. O que a gente quer não, o que a gente acredita. O que foi colocado na nossa infância, como a gente foi criado. E desde criança a gente é mais nossa inimiga do que nossa melhor amiga. Lembra o chicotinho na mão? Aham, aham. Sempre eu falo, quando você tá com o chicotinho na mão, observa e troca por uma flor ou um abraço por si mesmo. O nosso corpo é muito sensorial, então, tipo, se tocar, se entender é muito bom. A gente vive numa sociedade, a gente cresce sempre baseado em opiniões alheias, em rótulos, e aí a gente vai internalizando isso, nosso cérebro vai internalizando isso, e a gente se comporta dessa maneira. E a gente nem para e pensa, mas o que eu realmente quero? Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje a nossa conversa aqui é com a psicóloga Nicole Falcão e a gente vai falar sobre mudança de hábitos, mas principalmente para quem faz dieta e volta sempre a engordar. A gente vai refletir um pouco sobre como, do ponto de vista comportamental e do cérebro, essas coisas todas acontecem. A gente fala bastante sobre dieta, alimentação, mas o que será que acontece na nossa cabeça, né? Bem-vinda, Nicole, tudo bom? Tudo bem? Obrigada, Flávia, pelo convite. Prazer estar aqui no Pitaia Cast. Obrigada a você. E eu peço para você já deixar seu like, se inscrever pelo YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast e deixe estrelinhas. Nós também estamos no Instagram, é @pitaiacast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Bom, Nicole, eu acompanho você, eu acho o seu trabalho muito interessante e você sempre está falando, você ajuda as pessoas a encontrarem a sua melhor versão, você tem um trabalho ela tem um trabalho bastante voltado para mulheres, né. Mas eu fico esse termo me deixou sempre curiosa. O que é exatamente a melhor versão de uma pessoa? Bom, a melhor versão, ela engloba tantas coisas. Só que se eu tivesse que resumir em uma frase, seria quando a pessoa está em paz com ela mesma, quando ela se olha no espelho e ela tem amor pela pessoa que ela está vendo, não só fisicamente, mas pela pessoa que ela está se transformando internamente. E a gente está sempre em movimento, então a melhor versão ela muda também, ela muda conforme as nossas etapas de vida, muda conforme os nossos pensamentos. Cada momento a gente é um. O que a gente não pode deixar escapar é literalmente esse amor pela vida e a construção da pessoa que eu posso me tornar a ser. Uhum. Porque a gente vive numa sociedade, a gente cresce sempre baseado em opiniões alheias, em rótulos, e aí a gente vai internalizando isso, nosso cérebro vai internalizando isso, e a gente se comporta dessa maneira. E a gente nem para e pensa, mas o que eu realmente quero? O que me deixa realmente feliz, completa, com algum propósito de vida? E quando a gente começa a ter esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho para a gente buscar a sua melhor versão, você começa a ficar satisfeita com a pessoa que você é, você deixa de se sabotar, Uhum. você se acolhe, você entende que você é responsável pela sua própria vida, que você não depende de outra pessoa, apenas de você, independente da sua história. Porque se a gente der muita voz para o nosso passado e para a opinião alheia, a gente esquece de nós mesmas e será que a vida vale a pena, então, de ser vivida Uhum. dessa maneira? Entendi. Essa é a melhor versão da pessoa, quando ela está em paz com ela mesma. Eu falo muito até para as minhas pacientes que se cobram demais, se culpam demais, que elas costumam andar com um chicotinho na mão. Tudo que ela faz, ela anda com um chicotinho na mão. Faz alguma coisa de errado, se bate. Come alguma coisa de errado, se bate. Toma um vinho, se bate. Nunca está satisfeita.
E isso tem um monte de processo no cérebro que eu posso vir falar. Uhum. E então, ao invés de andar com o chicotinho na mão, é entender a situação que você tá e se acolher como pessoa. Uhum. E assim a gente vai construindo a sua melhor versão. É uma construção eterna. Tá. Só que quando a pessoa tá satisfeita e em paz com ela mesma, eu posso falar que a pessoa chegou na melhor versão dela. Aham. Quer dizer, cada um acaba sabendo o que é a sua, né, não tem receita Exatamente. pronta a E querer seguir. copiar do amiguinho ou Isso. da amiguinha, você está fadado à frustração. Porque a graça do ser humano é que você é único e você tem a sua própria mente, a sua própria cabeça, a sua própria história. Para que querer ser uma pessoa que você não é? Só que a gente cresce com o negócio que você tem que ser daquele jeito, que você tem que passar em tal coisa, que você tem que ser rico, qualquer que seja. Só que no fundo você nunca pensou, tá, mas o que eu realmente quero? E é isso Hum. que eu trabalho. Aham, legal. E agora falando especificamente de emagrecimento, né, você tem essa questão na sua vida e, gente, eu também tenho. Temos aqui 2 interessadas no assunto, né, mas tem a gente sabe que tem muita gente, né. Como que a gente é possível, na verdade, porque, assim, você emagrecer falando do efeito sanfona, você emagrecer e não engordar, eh, na verdade, acho que a melhor pergunta seria: "Por que que isso acontece?". Olha, eu acredito fielmente que não é só uma mudança de comportamento de alimento e do exercício físico. Se a gente não se identifica com essa nossa versão que a gente quer ser, a gente tem um negócio no cérebro que se chama rede modo padrão. E essa rede modo padrão no nosso cérebro, ela praticamente é como se contasse a nossa narrativa de vida. Então, tudo que você conta para você, o seu cérebro acredita e ele vai buscar comportamentos dessa maneira. Se a gente não se identifica plenamente com a versão que você quer ser, isso eu digo por quê? A Flávia sabe da minha história, eu emagreci quase 50 quilos com 15 anos de idade, e eu nunca fiz isso por mim, eu sempre fiz isso por outras pessoas. Porque eu queria me encaixar, porque eu queria pertencer, porque eu queria ser acolhida. Isso são necessidades básicas do ser humano e que a gente sempre busca de alguma maneira. Uhum, Só que você, por eu ter emagrecido quase 50 quilos na adolescência, que é um momento complicado, e eu comecei a ter o reforço positivo de, nossa, tá linda e tal, você acaba, né, falando, meu Deus, a magreza é felicidade. Só que eu nunca mudei a minha cabeça em relação à pessoa que eu gostaria de ser. Eu só queria agradar as outras pessoas, eu nunca uhum, pensei em mim. Eu nunca me imaginei tendo comportamentos de uma pessoa que é atleta, que é saudável, antigamente. Hoje em dia eu já mudei essa identidade. O que eu quero dizer com isso é, o efeito sanfona acontece, óbvio que tem um monte de questões alimentares que a gente discute isso em terapia. Só que você precisa se ver como essa pessoa magra que você quer ser, ou saudável que você quer ser, ou com o porte de corpo que você quer ter. Você precisa se enxergar dessa maneira e pensar quais comportamentos eu estou fazendo hoje que vão me deixar mais perto dessa pessoa que eu quero me tornar. Se você não vê isso, você também vai ficar se autossabotando a todo momento. E a autossabotagem é inconsciente. A autossabotagem é essa sua rede modo padrão falando, mas uhum, você não se identifica dessa maneira. Você não uhum, acredita ser essa pessoa magra, saudável que você quer ser. Você não acredita. Então, se você não acredita, o seu cérebro não vai fazer você ir atrás disso. Isso é lei, tá? Você não consegue o que você quer, você consegue o que você acredita. Então, uhum, se você acredita que você é uma pessoa que não é merecedora, que você é inútil, que você não é capaz de fazer dieta, que, poxa, todo domingo aquele negócio, como até o rodapé da parede, segunda-feira corto até a água, e isso vira o seu padrão, o seu cérebro fixa nisso. Ele fala assim: opa, tem um padrão aí. Vou vou fazer esse padrão ser muito aham, forte e não vou quebrar ele. Então é um trabalho de você identificar quem você quer ser, por que você quer ser. Quando você tem um porquê, é muito mais fácil de você conseguir as coisas. Mas realmente um porquê que faça sentido pra você. E uhum. não porque você aceita pela sociedade, porque finalmente eu não vou ser julgada. Não, mas você vai estar satisfeita com você? Qual é o corpo que você quer? Ah, eu quero emagrecer, tá? Você quer emagrecer por quê? Uhum, Você quer emagrecer a quanto? O que que você vai ganhar emagrecendo? A gente fala muito que você não quer a coisa em si, você quer a sensação que isso te traz. uma A sensação sensação social, né. exato. Não, e você quer também a sensação dessa nova personalidade. Ah, você quer emagrecer porque, porque eu quero me sentir mais
eu quero me sentir bem fisicamente, quero me olhar no espelho e tal. Só que se você não consegue minimamente sentir isso hoje, isso não vai ser refletido no futuro. Porque se a gente não Uhum. trabalha no aqui ou agora, que é a única coisa que a gente tem, o futuro, ele simplesmente só é um espelho do hoje. Então, se você não trabalha o Uhum. aqui, aquelas pessoas que, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer, eu só vou ser feliz quando eu ganhar tal coisa, isso não existe. Uhum. Isso é uma ilusão E é uma armadilha, e né? é uma Porque você às armadilha. vezes emagrece e continua tudo igual. Continua tudo Então, igual. eu acho Você não que tem muda sua outras coisas. mentalidade. A mentalidade é o principal para você mudar os seus Uhum. comportamentos. Os pensamentos geram Mas comportamentos. isso a gente faz como? Você acha que terapia é difícil de fazer É. sozinho, Não, né? sozinho com certeza é, porque o nosso cérebro ele trabalha 95% no inconsciente. Os Uhum. nossos 5% que são Uhum. conscientes, a gente acha que a gente está no controle de tudo na nossa vida, só que a gente não tá. Em quase nada, para falar a verdade. O nosso inconsciente que vai nos guiando. E se a gente acha que dá para ter o autoconhecimento por nós mesmas, eu já te falo, é impossível. Porque o nosso cérebro, ele vai fazer de tudo para te proteger. Ele não quer que você entre em contato com o seu lado sombrio. E assim, para fazer terapia, eu também falo que é um ato de coragem, porque você vai ter que entrar na sua vulnerabilidade e entender as coisas complicadas da sua vida, as atitudes, os desafios que você vai ter que ter. Porque Uhum. para haver qualquer mudança, qualquer que seja, precisa ter um pouco de desconforto, porque é sair da nossa zona, literalmente. E pelo nosso cérebro ele sempre querer sua segurança, muito mais do que a sua felicidade, ele não quer a sua felicidade. Se ele pudesse te deixar na cama, sentado, sem nenhum perigo, deitado sem nenhum, seria o objetivo dele, final. Só que não é o sentido da vida ficar na cama sentado sem fazer nada. Aham. Então, por ele sempre querer sua segurança e ele não ter a certeza do que vem depois, ele te bloqueia antes. Ele Entendi. fala: "Olha, eu já sei que é seguro", vou dar o exemplo aqui de uma compulsão alimentar. "Já sei que é seguro comer uma pizza inteira, um pote de sorvete inteiro, é isso", já entendi o padrão dela. Por mais que ela fique mal depois, eu já sei como vai funcionar. E no dia seguinte eu quero mudar este meu padrão. O seu cérebro vai falar: "Opa, tem alguma coisa estranha. Nunca vi essa mulher fazendo isso daqui antes. Eu não sei no que vai dar. Mesmo se der bom, mas eu não sei no que vai dar", Uhum. então ele vai fazer de tudo para voltar aos seus padrões antigos, sempre. Mas aí tem aquela história de que você tem não sei quantos dias para Para criar um hábito? criar um hábito. Tem a Mentira, ver? Mentira? mentira. Parem de ficar fixados em dias, horas. Hã. Tem aquele negócio de 21 dias você cria um Aham. hábito. Não, envolve muita coisa. Envolve primeiro ambiente. Se o ambiente não te ajuda a criar esse hábito, eu quero começar a fazer dieta, falando de dieta aqui. Mas a minha casa é muito complicada. Tem Uhum. batata frita, tem refrigerante normal, tem tudo. Se você não for forte o suficiente para bater de frente com esse ambiente, você não vai conseguir criar o hábito. Outra coisa, a emoção está muito relacionada à criação de hábito. Eu vou dar um exemplo que eu vi uma vez e eu gostei muito. Agora não tem a ver de dieta, mas você pode colocar também em mudança comportamental. Uma pessoa de uma empresa precisa aprender a falar mandarim, porque hoje os chefes da empresa são de lá e ela precisa aprender. Ao mesmo tempo, tem uma avó que também precisa aprender mandarim por causa da neta, que por causa de família acabou nascendo lá, na China. E quem é que vai aprender mais rápido? A mulher que trabalha ou a avó? Eu chuto que é a avó. É a avó, porque tem amor envolvido, tem emoção, É. faz sentido ela ter uma comunicação com a neta. Aham. A outra mulher não, é puro negócio, então assim, ela meio que tá forçada a aprender aquilo. Pra avó não, então quando você tem também paixão pela coisa, amor pela coisa, amor por você na Uhum. mudança, entender o porquê que você tá pô, ela tá fazendo aquilo pra se comunicar com a neta, que é um momento de vida incrível. Uhum. Então ela vai aprender muito mais fácil. Então esse negócio de 21 dias, e o pior é que esse negócio de 21 dias você faz lá os seus 21 dias. Ai, não criei. Eu ainda odeio ir pra academia. Eu ainda não gosto de comer salada. E agora? Eu devo ser errada. Pronto. Aí a gente já voltou pro ciclo de Aham. autodestruição, aquela espiral descendente que você volta para os seus padrões antigos. Porque se fixa tanto neste tempo, putz, não mudei, e agora? Eu devo Uhum. ser errada. Entendi. Pronto. Seu diálogo interno faz toda a diferença. Ô, Nicole, e a questão da comida? Que é uma coisa Hum. que eu sou muito curiosa. Eh,
Porque geralmente essas questões de sanfona, elas são muito relacionadas, vem algumas coisas aí atreladas, uma compulsão alimentar, ou um comer meio assim, muito afetivo, Uhum. né. Como que é essa relação? A comida realmente preenche buracos que a gente tem? E assim, como que você vê? Como que a gente faz para mudar essa relação emocional, Sim. que na maioria das vezes a gente tem? É. A comida sim, ela preenche um vazio. Não é nem só a comida, né, qualquer tipo de vício que você tenha, que seja impulsivo, sem controle, compulsivo, pode ser o cigarro, pode ser a bebida, pode ser a Sim. comida. Tem gente que dorme muito, pode ser um monte de coisa. E isso sim é um tapar buraco, vamos dizer assim. O nosso cérebro, ele é associativo. Tudo, 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 absolutamente ele associa. Se em algum momento da sua vida, e pode ter sido, ó, anos atrás, você sofreu uma dor muito intensa, onde o seu cérebro não conseguiu reverter isso, não conseguiu, como é que se fala? Não conseguiu ressignificar, não conseguiu dar sentido àquele sentimento e não conseguiu sentir. E por algum motivo você comeu alguma coisa, comeu algo gostoso, algo calórico, né. O seu cérebro associou aquilo: "Opa, foi ótimo isso daqui. Eu tô sentindo uma dor enorme e ela cobriu com comida". Ele associou, ele juntou, o prazer Uhum. foi imediato, ele vai querer repetir isso diversas vezes. E a gente repete isso diversas vezes, porque a gente só começa a ter consciência disso, sei lá, com uns 30 anos, trinta e Uhum. cinco anos. Imagina quantos anos foi que você ficou Uhum. reforçando este comportamento para o seu cérebro. Você vai falar: "Putz, como é que eu mudo isso?". Não tem muito outra resposta a não ser falar: "Aguento o desconforto". Óbvio que é controlado esse desconforto, não é: "Ah, eu quero que você sofra até não dar mais". Não, não é, óbvio que não. Tenho pacientes que eu falo: "Aguento o desconforto até a medida do possível". Uhum. Há uma pessoa que eu falo sobre pequenas vitórias, e pequenas vitórias não é o fato de você não acabar no comportamento ruim que você tá. Pequenas vitórias é quanto tempo você aguenta sem ir até o comportamento. Uma pessoa que tem compulsão alimentar, pô, tá com um monte de sentimento, tá doendo, tá complicado aqui, e ela o que ela faria automaticamente seria: "Vou pra geladeira pegar alguma coisa". Mas dessa vez ela deu a chance de ouvir, ela deu a chance de falar pra ela mesma: "Tá, o que que eu tô sentindo? Deixa eu sentir". Mas chegou em determinado momento que ela não aguentou. Passou, sei lá, 1 hora, ela falou: "Não tô mais aguentando, eu vou comer". Se ela me traz isso, eu vou querer que ela foque no fato que ela conseguiu aguentar por um determinado momento, Uhum. Uhum. antes de ir para a geladeira, antes de atacar o comportamento dela. E aí a gente vai, aí é na terapia, né, a gente vai, tirando as camadas da cebola para entender o que que ela tá ali escondendo. E também o fato, é muito louco, porque algumas vezes a gente fala: "Você quer continuar assim?". Ela fala: "Não". Só que o seu inconsciente ele quer, porque ele quer te Sim. deixar confortável. Então, bater de frente com esse comportamento é muito importante, mas é bater de frente com carinho, com Uhum. acolhimento, sem o chicotinho na mão. Porque Entendi. senão o chicotinho na mão você vai falar: "Então eu nunca vou mudar, eu vou ser essa pessoa pra sempre". E esse chicotinho, ele é muito ruim depois que tudo acontece, né, eu acho que a gente tem que ter Total. um trato um pouquinho mais carinhoso com a gente mesmo, porque o que vem depois também é muito severo, né. Gentileza. É. Gentileza com nós mesmas. A gente não se trata assim. Eu Uhum. eu também ouvi uma neurocientista, eu não lembro dela, do nome dela, na minha pós-graduação, falando que ela vivia agitada, vivia irritada, brava, e ela foi até a Ásia fazer retiro de meditação. E ela chegou lá, ela já não falava a língua, o que deixou ela mais irritada ainda. Aí chegou um monge americano, ela é americana, o monge era inglês. Chegou Uhum. lá e começou a falar inglês com ela e explicar. E ela chegou pra ele e falava: "Meu, não consigo focar, eu não consigo meditar, que saco", só reclamando, só reclamando. E na neurociências, tudo que você foca expande, Hum. sempre. E ele falou: "É por isso que você não consegue se acalmar, porque você só foca exatamente nesses sentimentos, ao invés de Uhum. deixar eles virem e irem embora". E é isso que a gente tem que fazer com a gente. Todo eh, essa sensação ruim, se a gente for pegar o caminho dela, ela tem um pico e tem uma queda.
Só que a gente não espera essa queda, a gente vai perpetuando aqui o pico, 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 se sente culpada, pega o chicotinho, e toda vez que a gente tem Uhum. culpa, a gente precisa se punir. A gente precisa se punir, parece que a gente aprende isso desde a infância, sabe? Fez coisa errada, se pune. Só que a gente adulto, a gente vai se punindo também. Aham. Continua, né. E, Nicole, você fala, eu acho que você falou, deu esse exemplo do monge, achei interessante. Você fala que não é só tudo sobre pensar positivo, né? Porque superficialmente a gente olha, parece que hoje todo mundo fala, ai, pense positivo, vai dar tudo certo. Se você fala que é ensinar o cérebro, como que a gente faz isso? O nosso cérebro, ele aprende por repetição, sempre. Todo comportamento que você tem hoje, você pode ter certeza que foi repetido diversas vezes para você criar ele. Hum, Porque se você não gosta desse comportamento ou se te dá algum reforço negativo, ele vai se extinguir. É normal, o ser humano odeia sofrer. O cérebro, ele precisa te proteger sempre. Então, assim, o que eu posso falar é todo comportamento que você tem, absolutamente todos os comportamentos que você tem, por mais ruins ou nocivos que você acha que eles são para você, você pode ter certeza que alguma recompensa você está tendo, porque senão você não teria esse comportamento. uhum, A compulsão alimentar, depois a gente se sente super culpada. Sei lá, uma pessoa que fuma horrores quando tá ansiosa, você pode ter certeza que alguma recompensa você tá tendo, senão você não teria esse uhum, comportamento. Pensar positivo é ótimo. Óbvio que te leva para um lugar com mais sentimentos maiores, vamos dizer assim, porque tira um pouco seu estresse. Quando o nosso corpo está em estresse, a gente libera muito cortisol. hum, E quando a gente está em esse estresse crônico, e eu posso falar que assim, a população de São Paulo vive num estresse crônico, eu diria, eh, essa liberação de cortisol faz o nosso cérebro ficar sempre na sensação não, sempre naquela reação luta ou fuga, sempre. Então toda vez que a gente está nesse luta ou fuga, que é como se tivesse um leão na nossa frente, uhum, a gente não pensa. A gente não pensa, porque o nosso córtex pré-frontal, que é este daqui, a nossa amígdala que fica aqui no meio, quando uma ativação está muito alta, a outra diminui. Então se a amígdala, que é a área do medo, ela tá muito alta, o nosso poder de pensar, raciocinar, planejar, não acontece. Sabe aquele negócio que estresse não é só, ameaça, tipo, física, ter alguma coisa na minha frente. Estresse pode ser: "Meu Deus, eu tenho que ir rápido com isso, tal". Isso é estressar o uhum. corpo. Fazer exercício físico é você estressar o corpo. Fazer uma apresentação, É se você tem estressar o corpo, pânico você de já começa público. a Aham. colocar um pânico. O importante aqui não é: "Ai, eu tenho que viver como um Buda para o resto da minha vida". Não, não dá, porque a nossa vida não é assim. Só que a gente precisa saber voltar ao nosso estado normal rápido. Não, a gente não pode prolongar o estresse. Algumas coisas que você pode fazer para isso acontecer, eh, por exemplo, quando eu treino e o meu treino é de alta intensidade, parece loucura isso que eu vou falar, mas se você me seguir, acredite, vai dar bom. Eh, eu na hora de me alongar, eu falo pra mim mesma que tá tudo bem. Eu Ah, falo é? pra mim mesma, eu falo: "Tá tudo bem, agora o nosso corpo tá voltando ao normal", para o coração ir baixando o batimento cardíaco dele e ele voltar pra essa área de calma, porque ele precisa de calma. Se a gente fica toda hora ligada no 220, a gente tá toda hora com o cortisol lá em cima e toda hora a gente não pensa. Sabe aquele negócio quando você quer fazer um negócio e dá tudo errado? Tipo, Ô, cai isso, Nicole, eu cai tô ao aquilo. contrário, eu tô precisando falar assim no começo do treino: "Vai, vai, vai, você tem que ir, você vai conseguir". Eu tô no contrário, a E outra ação depois contrária. não, e quando o negócio de treino eu também falo muito para pacientes, para as mentoradas, eu falo: "Meu, é difícil treinar", é difícil, quando você não tem um hábito de treino é muito difícil. Até eu que eu tenho hábito, eu ainda faço comportamentos que me ajudam a não postergar, porque desistir eu não Não, é que eu no desisto. meu caso é porque eu tô entrando na menopausa e eu tô sentindo umas co assim, eu sempre fui a louca do treino, eu sempre gostei, fazia 2 aeróbicos por dia, Aham. super pique, agora o pique tá sumindo, então por isso que eu falei: "Agora eu tô ao contrário, tem que começar, vamos, vai, você vai, Como tá energia, vamos, você vai conseguir". 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1, levanta. Tem que ser não negocia com o seu cérebro, porque se você negociar com o seu É, cérebro, você até você perde. vai perder, com
absoluta certeza, você Uhum. perde. Quando a gente não é forte emocionalmente, a gente perde para o nosso cérebro fácil, fácil. Qualquer coisa é uma desculpa. "Ai, o tempo tá fechado, não vou treinar. Ah, tá frio, não vou treinar. Ai, não dormi bem, eu vou treinar". Só que o pior é que isso vai fazer ser também uma espiral descendente, É, um com toda hábito certeza, super com toda difícil depois de certeza. tirar, né. Só que, falando sobre as afirmações, elas são muito boas, mas não dependa só delas, Claro. porque "Ah, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom", só que você fica aqui sentado sem fazer Olha, pensar quando eu tô positivo assim sem procurando um ação não carro dá. vaga, eu fico assim: "Vai vaguinha, 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 baixa logo". Não sei se é sorte, enfim. Não, mas, aí a gente pode entrar mais para o místico do negócio, né, existe o campo vibracional e tal, só que daí tem, tipo, por exemplo, o Joe Dispenza, que é esse cara, ele é um médico, só que ele fala muito da manifestação. E aí tem pessoas que acreditam, pessoas que não Uhum. acreditam. Eu Você acredito acredita? firmemente, Hum. fielmente, eu acredito muito, só que isso é um assunto ainda meio pouco falado, assim, porque, E é meio tipo, polêmico, acho que é dentro da polêmico, é psicologia, né. polêmico, Algumas áreas da psicologia não rechaçam acreditam. bastante, né. Exatamente. Mas eu acredito plenamente, essa minha área fora da psicologia, Aham, aham. eu acredito falando agora mais sobre mim, né, eu acredito muito no poder lá de cima, que o cara tá vendo a gente Uhum. toda hora, eu acredito que, assim, a gente sempre precisa caminhar. O chão só é feito quando a gente caminha. Então eu parto muito do princípio, e isso eu falo com as minhas pacientes também, que é crer para ver e não ver para crer, porque se a gente esperar ver para crer, a gente vai ficar esperando a nossa vida inteira, Uhum. entendeu? Tu acredita, coloca um pedacinho de fé aí, que é um pedacinho de coragem, tá? E a coragem é ir com medo mesmo, porque se não existisse o medo, não existiria a coragem. Uhum. E a gente Eles não estaria aqui também a raça humana, então vamos pensar exatamente, exatamente, primitivamente, né, então tem essa exatamente. função. Então A gente assim, só a gente saber que ele acredito existe, ele muito. tem que ir, não é para paralisar, Tem né. que ir. E a vida é movimento. Uhum. Tudo da vida é movimento. Eu falo do exercício físico, que se a gente não se movimenta, a gente atrofia, e isso é verdade. A vida é igual. Se a gente não movimenta a vida atrofia. E a gente fica parado. E aí é mais difícil de começar o movimento. Que nem se a gente fica. A gente tira umas férias de 30 dias, sei lá, e a gente não treinar absolutamente. Voltar é muito mais difícil. Sim, Nossa, claro. parece que assim, é um Uhum, peso que você tá colocando. Com a uhum. vida é a mesma coisa. Verdade. Nicole, sabe que eu tenho uma curiosidade? Eu queria aproveitar para perguntar para você, porque eu acho que isso deve ter a ver muito com a programação do cérebro. Eh, por exemplo, tem algumas pessoas, a gente chega, entra num ambiente e você lê o ambiente. Isso tem a ver com ansiedade, claro, Hum. porque, né, ansiedade é você antecipar. Então você lê aquele ambiente, você vê aquilo é uma ameaça, que aquela pessoa tá assim, e tal pessoa tá assim, e você, dependendo do que está acontecendo, se fecha, sabe, não se Seu corpo já retrai. tá entrando em estresse essa hora. É. E o que que acontece, assim, porque você sabe que eu estava conversando esses dias com uma pessoa que é super espontânea e chega falando eu perguntei: "Você, assim, quando vai abordar alguém desconhecido, você pensa em alguma coisa? O que que tem na sua cabeça?" Aí ela falou assim: "Nada, não tem nada". Falei: "Que coisa, né". É. Interessante, né. Se você for pensar, cada um tem um mundo dentro de si. Achar que o outro tem o mesmo medo que você, ou Uhum, que o outro se sente acuado da mesma maneira que você sente, isso não existe, porque cada um internalizou as experiências de uma maneira. O que eu posso falar é, o nosso cérebro, ele sempre vai querer ler. Primeiro que ele sempre vai procurar ameaça, porque o objetivo dele é te proteger. Meu, desde os primórdios é isso, ele não quer que você morra, simplesmente. Então, assim, você vai entrar num ambiente novo, ele vai focar nas ameaças uhum. antes de tudo. Mas o que acontece no cérebro dessa gente que chega e não tá nem aí pra nada e dá a gente fala assim: A "Gente, que sem aí noção", a aquele sem aí noção a que a gente gente chama. lida com a história de vida. Hã, Como é que a pessoa consegue chegar por que que ela não se sente hã. ameaçada? Ela tem também os traços de personalidade, né, aí a gente começa a ver se é mais extrovertido, se é mais introvertido, cada um nasce com isso, né. E aí vai desenvolvendo. Por exemplo, os traços de personalidade, eles não são fixos, não é uma coisa, assim, escrita em pedra. Só que você é mais propenso a isso, mais propenso àquilo, e aí tem lugares que você realmente não tem vergonha nenhuma. Uhum. E É verdade. e e não
Não é uma ameaça para você, nunca foi uma ameaça. Então, seu cérebro não vê isso como eu posso falar não de pessoas, mas tem pessoas que morrem de medo de avião e tem pessoas que não têm medo nenhum de avião. Tem Uhum. pessoas que morrem de medo de elevador. Eu já fui uma pessoa que tinha muito medo de elevador. E aí eu estudei numa escola que, se você não pegava elevador, você ia morrer de subir Hum. as escadas. Só que era uma escola que você entrava 400 pessoas no elevador, entendeu? Porque todo mundo voltando do recreio. Hum. Fiquei presa 3 vezes, esse é o resumo, com um monte de gente. Eu Gente, acho que eu só fui porque você tinha medo, você ficou eu presa, acho né? que eu fui Quem não tem medo não ficou desensibilizando, nunca. e hoje eu não tenho exato, entende? E hoje eu não tenho nenhum, eu acho que eu desensibilizei esse medo, só que sempre quando eu posso falar que toda vez que eu vejo um elevador, eu meio que já vejo como é o elevador, principalmente quando não tem número, eu já fico meio em pânico Não, quando não aqueles tem que você número. aperta o botão e você E não vai tem número, vai sozinha, vai né? vai na fé, você não Hum, sabe onde você tá. botão por fora, né? Mas é muito história de vida. Tem pessoas e tem pessoas. A gente sempre fala, isso te causa sofrimento? Se te causa sofrimento, então é um negócio que dá pra ser Uhum, melhorado. hum. Porque o negócio é não causar sofrimento. Isso te atrapalha de certa maneira? Me atrapalha. Me atrapalha numa relação, me atrapalha nisso, me atrapalha naquilo. Tá, então a gente vai melhorar isso. Isso é um ponto muito bom, porque tem gente que é assim, mas simplesmente Não sofre. não sofre e é o perfil da pessoa que não é tão sociável e super Exato. ok, né? Tem o Exatamente. outro extremo que é o sociável, mas tem o do meio é aquele que fica sofrendo, que quer ser Uhum. sociável, mas não consegue, né? E é aquele é sempre essa pergunta: você sofre com isso? Você tem alguma perda de vida com isso? "Ah, não consigo emprego, porque eu não consigo me relacionar, não Uhum, consigo uhum. namorar, porque eu não consigo me relacionar". Então beleza, isso te causa sofrimento? Me causa, então a gente vai trabalhar isso. Agora a gente tem um foco. E o pior é, quando a gente vê essa outra pessoa, agora é aquele negócio de: "Deixa o outro ser assim", entendeu? Por que que te causa sofrimento? Talvez que por que que te causa esse negócio de você ver e falar: "Nossa, mas ele é muito assim, meu Deus, como é muito assim". Não será que não é uma parte sua que gostaria de ser um pouco mais Uhum, extrovertido e uhum. falar? É. Então aí a gente foca muito a nossa energia no outro, falando assim, de inveja, vamos dizer, e o que que acontece com a inveja? O nosso cérebro, ele interpreta como: "Isso não é feito pra mim". Hum, Você vê o outro super social hum, falando hum, e você sente aquela sensação de inveja mesmo. E aí o seu cérebro ele entende: "Isso não é feito pra mim". Então, ao invés de falar isso, lembra, a gente precisa pensar na identidade, como você quer se portar sendo essa pessoa. E você quer ser uma pessoa mais social, você fala: "Um dia eu vou ser assim". Isso te dá a chance do seu cérebro começar a ver novos cenários. uhum, Ele só vê o que você acredita. Parece loucura também, só que o nosso olho, a gente acha que enxerga tudo, só que a gente hum. só enxerga 1% da realidade. Só 1%, a Muito gente louco enxerga o que a isso. gente quer, o que a gente quer não, o que a gente acredita, o que foi colocado na nossa infância, como a gente foi criado. E a Aham. gente e aí se você pensa: "Quantas oportunidades será que eu estou perdendo?". Essa é a manifestação, vamos dizer assim. Pelo fato de você ter sido criado de uma maneira, você afunila o seu olhar. Quando você treina, quando você bate de frente, quando você começa a ter novas histórias, vendo novas pessoas, por exemplo, uma pessoa que deixa eu pensar aqui, uma pessoa que ganha muito dinheiro num mês. Para você é uma realidade completamente fora de do real, que é possível. Só que quanto mais você vê que tem mais e mais e mais pessoas, você está ampliando sua consciência para Uhum. falar: "Poxa, talvez Isso seja é possível possível. para mim". Uhum, Só que você precisa acreditar em você. O acreditar em você é um ponto chave, porque se você não acredita, você pode sonhar com qualquer coisa, você não vai ter. uhum. Seu cérebro vai te proteger, porque ele vai achar que tudo é uma ameaça. Entendi. É assim que Nicole, e funciona. você falou do outro, como que a gente faz para não se afetar? Na psicanálise, o outro, essa coisa da relação com o outro é uma coisa muito importante, né, mas como É uma coisa muito importante. é, mas assim, para você, assim, como que a gente é inevitável, é É uma dinâmica inevitável. que existe, mas ok, mas como não se afetar tanto? Hoje a Olha, gente precisa não se afetar? eu acho que também é aquele negócio, a gente tem picos. Tem momentos que afeta, isso é óbvio.
Mas deixar isso controlar a sua existência de vida e, assim, você tentar. Por que tanto. Por que raios a gente gasta tanto tempo olhando o outro e querendo mudar o outro, sendo que a gente reclama diariamente sobre nós e a gente não tenta mudar a gente? Algumas vezes eu acho que é uma esquiva de nos olhar, quando a gente está olhando muito para o outro. Eu li uma frase que está neste livro que eu vou falar depois, que fala: não queira mudar o outro mais do que ele mesmo. A gente tem um senso de controle de que a gente quer tentar controlar tudo e todos para a gente se sentir confortável no ambiente. Só que a gente entra em pânico, porque é impossível tentar controlar todo mundo. Tentar entender por que que o outro é assim, por que que ele é assado, por que que. Pô, ainda bem que a gente é diferente. Imagina todo mundo querer ser a mesma coisa, mas tentar controlar o comportamento do outro, sendo que cada um tem um universo dentro da mente dele, é um sofrimento. É fadado ao sofrimento, porque você nunca, nunca vai ter esse controle. Como é que eu faço isso? Nicole, eu medito. E meditar não é simplesmente sentar 15 minutos. Não, eu medito que eu respiro. Quando eu vejo que eu tô muito focada no outro e perco o foco de mim, eu respiro, eu converso comigo mesma. É aquele negócio, eu me volto pra mim novamente. Não é uma coisa fixa, não é nossa, agora eu sou evoluída num nível absurdo e não me importo com mais ninguém. Óbvio que não, gente. Nós somos seres relacionais aqui, a gente ama o próximo. Poxa, relação pai-mãe, relação namoro, casamento. Óbvio que você quer que o outro sempre esteja se encaixando no que você acredita que seja bom pra ele. Só que quando você vê que você tá drenando a sua energia com isso, e você sente isso, você sente. Algumas vezes você tá no automático, você não sente. Por isso que a terapia é tão importante, porque a gente vai instigando isso e aí começa a vir o sentimento novamente. Eu me volto pra mim mesma. Eu vou, eu caminho, eu faço alguma coisa. E isso é uma técnica comportamental muito boa, você se retirar do ambiente para a sua cabeça, para acalmar. Porque lembra, a amígdala, que é aonde é o nosso centro do medo, medo não é só quando tem um leão na nossa frente, novamente. Medo pode ser qualquer coisa que o seu cérebro não esteja acostumado. Eu vou entrar numa academia. Para você ter ideia, eu vou entrar numa academia. Se você nunca entrou numa academia, você não sabe como são aparelhos, você não sabe como é nada, o seu cérebro vai ver aquilo como uma ameaça. Meu Deus, eu tô entrando num lugar surreal. Vai fazer de tudo para você não entrar ali, vai te sabotar de qualquer maneira. Então lembra, sair desse ambiente, respirar. A respiração é a coisa mais importante para se fazer. Sempre. É isso que vai regular o seu sistema nervoso. Você sai, você respira, você se volta para o centro e você faz. É como se fosse um mantra, literalmente. Eu não tenho controle de nada. Eu só tenho controle das minhas reações diante dos acontecimentos. Só. É um mantra que tem que ser repetido diariamente, que tem que ser falado diariamente. As pessoas, elas acham que a mudança vem e se fixa, como se fosse uma pedra, mas não. Todo dia a gente tem que relembrar pra gente quem nós somos, o que a gente é. Eu tenho toda uma rotina matinal que quando eu acordo, eu não falo com ninguém por 30 minutos, eu não falo, que é aquele momento que eu tô comigo e Você só consegue isso, comigo. Nicole? Consigo e eu me obrigo também a isso. Por exemplo, hoje é o podcast. Sabe, eu me programo até pra acordar mais cedo, pra ter o meu momento onde eu não entro em rede social, eu não quero saber da vida de ninguém, porque eu preciso ter esse contato comigo. A gente fala muito da higiene pessoal, que é escovar os dentes, tomar banho, ser limpo. Só que a gente não fala sobre a higiene mental, que é muito importante. É você colocar uma intenção no dia, o que que você quer fazer, o porquê que você está fazendo isso, seu planejamento. Hoje eu tô mais estressada, nós mulheres que sofremos com hormônios a mil. Hoje eu tô mais estressada, hoje eu tô mais calma, hoje, sabe, sei lá, tô com dor de cabeça, não sei, mas você faz uma leitura, um scanner seu e fala, como é que eu vou me portar no mundo? Quando você faz isso, a primeira coisa que você acorda, o seu cérebro tem um negócio que se chama viés de confirmação. Ele vai tentar confirmar tudo que tá na sua mente. Então, se você fala hoje o dia vai ser ruim, ele vai achar comprovações de que o dia vai ser ruim. Olha, eu vou pegar aqui o gancho aqui, porque a gente combinou, a gente vai fazer agora um exercício que eu vou fazer com a Nicole. Eu peguei aqui 3 frases que geralmente são sabotadoras, e aí a Nicole vai tentar transformar pra gente em um mantra, o que que seria uma frase decente, assim, para uma pessoa falar para Pra si si mesma, mesmo. tá? Ó, primeira frase:
Eu faço dieta, mas sempre engordo depois. Você quer que eu Eu transforme quero que isso você num mantra transforme isso num positivo. mantra positivo. É. Eu me alimento porque o meu corpo é o que me dá forças para viver a vida, para me movimentar, para ser saudável, para me sentir bonita. Eu falo, gente, tem muita gente que fala: "Ah, você pode ter o corpo que você quiser". Tá bom, mas qual corpo você se sente bonita? Vamos atrás desse. Sem sofrimento, entendeu? Uhum. Porque a gente já começa a fazer dieta falando para nós mesmos que vai ser horrível. E Sim. aí é aquele Não, negócio. aquela história de chamar aquele dia do lixo, chamar comida de lixo, gente, Exatamente. E isso, pelo amor de gente, Deus. a gente acha que palavras não têm, força, É. só que palavras nada mais é que sentidos aqui na nossa Uhum. mente, né. Eu tinha um professor que ele falava que a linguagem é a loucura do ser humano, e talvez seja verdade, só que são elas que dão sentidos para as coisas que a gente faz. E se você acredita, lembra, é tudo querer acreditar, você vai seguir assim. Então, como é que a gente faz com palavras negativas? É literalmente falar o oposto. E é muito Uhum. difícil para as pessoas que são muito acostumadas a se autodestruírem, a se falarem, A falar eh, isso pra si. você consegue falar "eu te amo" pra você mesma? Fala pra Aham, grande maioria das pessoas, a grande maioria aham. das pessoas não consegue. Você consegue se olhar no espelho e falar: "Eu te amo, Nicole. Eu te amo. Você é uma pessoa incrível". Você consegue fazer isso? A É. grande maioria não consegue fazer. Olha só. Não consegue. E é um mantra que tem que ser Aham. diário. Eu acordo todos os dias e me dou bom dia. Eu vou até o banheiro, lavo meu rosto e eu falo: "Bom dia, Nicole, hoje o dia vai ser incrível". Que legal. Ó, tem outra frase aqui: "Sou ótima para fazer coisas, mas péssima para vender os produtos". Aquela pessoa que faz aquele ruim e bom, né. Eu sou ótima em tudo que eu faço, seja vender, seja criar, seja me comunicar. Não existe a palavra negativa nessa frase, você vai ter que tirar ela, Uhum. porque o seu O cérebro vai péssima, né. acreditar. O É. péssima, Não, lembra? e a gente sempre pesa muito, Eu odeio isso, né. eu sou São palavras péssima nisso, eu pesadíssimas que sou a gente coloca. horrível. É. Exatamente. Tem pessoas que não acreditam, mas não é à toa que daí não muda a vida, Sim, entendeu? é. Sou tímida demais para falar em público, aquilo que a gente estava falando. O ser tímido é muito complicado, né, porque é um negócio que realmente nos trava num nível absurdo para quem não consegue falar. É. Eu sei como eu não, né, mas eu tenho pessoas que eu sei que realmente trava. Eu fui tratar isso em terapia, e o que eu tive que fazer foi me expor. E no fim eu E é, achei uma coisa maravilhosa. e o se Enfrentar o expor medo, né, porque a gente até tem 2 episódios que eu vou deixar aqui, que a gente fala sobre arte de falar em público. São 2 episódios, eu tenho um com a Alessandra Ritondaro e um com o Eduardo Lopes, que são pessoas que são ótimas, que falam aham. sobre oratória, eu vou deixar aqui o link, mas aí eu lembro que eu comentei isso. O que acontece com você parece que você está enfrentando a morte, porque você acha que você vai ter um ataque do coração. Na hora. E quando a gente fala Mas você tem que ter em muito treinamento para você saber que você não vai ter um ataque de coração e ter uma consciência corporal, que é o que você disse, a tá respiração dentro, faz muita é, parte de disso. você mesma, E quando a é gente sensibiliza, impressionante. uma pessoa tem medo de falar em público. Gente, eu não vou colocar ela. O negócio é enfrentar realmente. Mas eu não vou colocar ela de primeira numa plateia de 500 pessoas. Ela vai ter um ataque Eu fui. cardíaco ali. Tá bom, exceções aqui, ó. Exceções. Só que se for um negócio que tá travando muito, eu vou te sensibilizando aos poucos. Vamos entrar numa roda de conversa com 5 pessoas, 10. Ah, Vamos se tá. inscrever no teatro. Ver estratégias para ir. Eu Aham. sempre falo dos pequenos passos. Eles são Legal, muito importantes. legal. Então, eu sou tímida. Eu estou fazendo o máximo que eu consigo para conseguir me comunicar com outras pessoas, para conseguir me expandir, para conseguir ser ouvida. Quanto mais você se rotula com palavras negativas, mais o seu cérebro acredita nessas Uhum, palavras. E mais ele vai, pelo viés de confirmação, confirmar tudo que você fala para ele. Então, por exemplo, também tem pessoas que falam: "Ai, eu não sou capaz de dirigir". hum, Fala pra você, o ainda é uma palavra muito forte para o nosso cérebro. Eu não sou capaz ainda de dirigir. Ele uhum, sabe que não é o fim, que não uhum. é definitivo, que você ainda está aprendendo. Tem uma neurocientista que eu gosto bastante, que é a Emily McDonald, que ela fala sobre veja a tua vida como um jogo. É muito legal isso, porque ela fala toda vez que você sobe de nível,
você não vai saber jogar esse nível ainda. Não é Claro. à toa que a gente cai, levanta, cai, Sim, levanta. sim. E assim, só que o nível passado já ficou muito fácil pra você. Colocou em outro nível, sei lá, fez 18 anos, agora eu vou aprender a dirigir. É todo um treinamento, talvez você não saiba, mas é assim que você vai aprendendo. Entenda isso como se você estivesse numa fase da vida, Uhum, literalmente uma fase de jogo, e que você está treinando para você passar de jogo, de passar de nível e para outra, até o momento que a gente chega no chefão. Esse uhum. chefão pode ser momentos muito pontuais na nossa vida, só que é um jogo. E eu acho muito legal pensar dessa maneira, porque daí você não fica Ô, preso a níveis Nicole, passados. mas você sabe que você falando assim, me veio você falou falando das fases, é uma coisa bem até a gente lembra bem do corporativo, né, de empresa. A gente tem é que tá dentro da quando a gente passa essas fases, né, eu fico imaginando um videogame, você tem várias coisinhas para te atrapalhar, Total, além né? de você, tá, só isso. Verdade. Mas, por exemplo, e aí eu voltando naquela pergunta do outro, né, que aí não é a gente olhando o outro, mas aí o outro olhando a gente, Uhum. eh às vezes você, por exemplo, você faz alguma coisa, ou você fez um projeto, falou ou uma apresentação, e aí vem alguém assim na sua orelha: "Nossa, mas você, hein, você estava muito ruim na apresentação, você precisa melhorar". É uma coisa dentro do joguinho que você vai ter que aprender a E enfrentar, se a né. gente começa a ver dessa maneira, como se fosse só esse inimigozinho do jogo, que é Aham. mais um pra gente enfrentar, Hã. a gente não vai levar tão pro pessoal. O autoconhecimento, ele é muito bom por causa disso, porque quando você realmente se conhece, sabe que a pessoa que você é, sabe as dificuldades que você tem, sabe as suas falhas, sempre podendo melhorar, tá? Eu sou aquela pessoa que acredita plenamente que a gente tem até o nosso último dia para evoluir em qualquer coisa. A gente sempre vai ter diabinhos na nossa orelha, sempre, sempre. Seja real ou seja nossa imaginação, Uhum. sempre. Se a gente ficar dando voz a esses diabinhos, a gente sempre vai tentar viver a vida deles e nunca a nossa. E se partir do princípio que cada pessoa tem um universo próprio dentro de cada mente, E às vezes o diabinho ele quer te derrubar mesmo, na ele quer. prática, Tem né. gente, tem gente É. maldosa, não, eu não sou mil amores pra todo É, mundo, positividade pra tudo quanto, tem gente ruim, é. tem, o mal existe. Pessoas querendo te destruir existem, só que Aham, você precisa ser forte. aham. E a melhor forma de ser forte é ser autêntica. Uhum. Ser você é a sua maior força. Também ouvi num podcast a pessoa que falou: "Se você não tem propósito de vida, eu vou te dar um propósito agora, ser você". Seja você. Você veio nesse mundo única e exclusivamente sendo você, Uhum. desenvolva isso. As pessoas vão falar, sempre. Se você também parte do princípio, sempre vão comentar. Eu sempre tenho aquela frase: "Nem Jesus agradou a todos, quem sou eu para agradar Uhum, alguém?", entendeu? A uhum. pessoa mais perfeita que É existiu no verdade. mundo não agradou, por que que eu, cheia de imperfeições, vou agradar alguém? Verdade. Ô Nicole, você criou um método teu, né? Como que Criei. é? O que que engloba eu queria saber o que que engloba, dentro da psicologia esse método? Então, eu faço mentorias, e a minha mentoria se chama Eu por Inteiro, que é Hum, literalmente a mulher se aceitar por completo e então criar a vida que ela sempre quis, confiando na pessoa que ela é, amando a pessoa que ela é. E nessa mentoria eu trabalho com método livre, e para mim foi ótimo esse nome, porque para mim o significado é gigante. hã. Cada letra tem uma coisa, o L é libertando-se das crenças, porque se a gente não Hum. liberta das nossas crenças, a gente vai ficar sempre presos a estes tipo de pensamentos, esses tipos de comportamento. "Ah, eu não sou capaz. Ah, pra ser alguém na vida eu preciso fazer faculdade, mestrado, doutorado, tudo, senão não vou ser ninguém". São crenças que vão te co "Não fez mais do que obrigação", essa eu ouço demais, "Não fez mais do que obrigação". Então você não consegue nem dar parabéns pra você com pequenas coisas que Uhum, pra você é muito uhum. importante. Eh, o L, então, é libertando-se das crenças. O I é internalizando uma nova voz, porque o nosso diálogo interno, ele tem muita gente que não liga pra isso, mas eu posso falar que ele é 90% do caminho. Se você não se trata como sua melhor amiga, você vai se tratar como sua pior Uhum. inimiga. E a gente não tem meio termo, ou é um ou é outro, e sempre vai prevalecer o mais forte. E desde criança a gente é mais nossa inimiga do que nossa melhor amiga. Lembra o chicotinho na mão? Aham, aham. Sempre eu falo, quando você tá com o chicotinho na mão, observa e troca por uma flor ou um abraço por si mesma.
O nosso corpo é muito sensorial, então, tipo, se tocar, se entender é muito bom. Então, eu trabalho muito como é que você fala com você mesma. Quando você erra alguma coisa, como é que você fala com você mesma. Uhum. Só que assim, você precisa entender que o único jeito de bater de frente com isso é falando o oposto. É falando o oposto e você internalizando essa nova pessoa que você quer ser. Você Uhum. precisa se ver como essa nova pessoa, porque o que faz o seu futuro é seu presente. Porque senão a gente Sim. fica replicando o nosso passado. Uhum. Porque o nosso cérebro, ele quer sempre coisas conhecidas. Se o nosso passado é conhecido, eu vou replicar ele no meu futuro. Se a gente não tenta ser uma outra pessoa no nosso presente, o nosso futuro vai ser o nosso Uhum. passado, literalmente. Legal. E o V? O V é valorizando corpo e mente. Nessa hora é onde eu coloco os hábitos. Hábitos, exercício físico, alimentação, sono, mas além disso, tempo de descanso, hobby, o que faz a sua alma brilhar, literalmente, o seu olho brilhar. Então eu coloco as coisas inegociáveis para o corpo físico, o exercício físico, a alimentação. Só que eu quero saber também o que que você gosta. Ah, eu gosto de uma boa leitura, eu gosto de viagens, eu gosto de almoços em família. Eu quero que a gente coloque sim essas coisas. O que que é importante? Ah, eu gosto de tomar um banho super quente. Tem gente que não liga muito para coisas pequenininhas, só que são esses detalhes que algumas vezes fazem toda a diferença. Uhum. Eu falo também, sempre falo aos meus pacientes, falo: "Quando você for tomar um banho, sente o banho, sente a água cair na tua pele, passa creme, passa sabonete, fala: 'Nossa, eu tô me limpando de todas as impurezas'". Essa conversa que a gente fez no segundo encontro, que é internalizando uma nova voz, ela serve para você ir criando o seu hábito. E uma coisa super importante é não adianta você ter comportamentos saudáveis, né, falados pela sociedade, tendo ódio por esses comportamentos. "Ah, eu odeio me alimentar bem. Ah, eu odeio fazer Uhum. exercício físico". Gente, tudo que é ódio, o seu cérebro vai ver como uma ameaça e a gente entra no ciclo do medo novamente. Aham. O R, reescrevendo sua nova história. Quem é que você quer ser a partir de hoje? Como você quer se ver? E o que que a gente está mais perto destes comportamentos da pessoa que você quer se tornar? E o E é expandindo sua paz interna, Ah, porque eu legal. falei já na primeira pergunta da Flávia o que que é a melhor versão. É quando você Aham. está em paz com Com você você mesma, mesmo, então é né? A isso que gente eu acabou procuro. O voltando, final, costuramos exato, o final é isso. tudo. Que Esse é o meu legal. método. Muito bom. Nicole, você trouxe alguns livros para indicar, né? Trouxe. Pra gente Eu amo ler. encerrar aqui. E Vamos ver esse alguns livro livros aqui, interessantes. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma, o Joe Dispenza, ele explica, tem vários livros dele, ele explica como o nosso corpo é viciado em emoções negativas, viciados em emoções do passado, e como é que a gente quebra essas Que emoções. legal. Como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Exatamente. E ele fala meditações aqui, porque ele é adepto à meditação. Só que o mais importante é como nós viciamos a sermos uma pessoa que não queremos ser, de Aham. tanto que a gente repete. E ele ensina a gente a quebrar este padrão. E esse daqui é em inglês, só que tem a versão português, que é Deixa Pra Lá, da Mel Robbins. Eu adoro ela. E esse Let Them, que é Deixa Pra Lá, ela fala como a gente gasta muita energia cuidando da vida dos outros e tentando mudar os outros. E a gente Muito esquece que a bom. nossa vida tá acontecendo e que Aham. somos os únicos responsáveis por ela. É a nossa Eh que realmente a gente consegue e mudar, né? e que Olhe são lá, os né? pequenos pa é acordar, é respirar fundo, entender que você tá respirando, e quando ela fala um negócio muito importante, quando você tenta mudar o outro, sei lá: "Flávia, você tinha que beber mais água", um exemplo hipotético que veio na minha cabeça. Por você querer ter o seu próprio autocontrole, você vai ser contra o que eu vou falar, você não vai tentar mudar de primeira, porque essa sensação de querer mudar tem que ser sua própria. Não adianta Uhum. você ficar tentando É que mudar nem o você falar outro. pra alguém: "Ai, você tem que parar de fumar". É aí que ela vai fumar mais, É, entendeu? Porque ela que é, quer estar no exatamente. controle da vida dela. Uhum. E a gente acha que a gente tem o controle de tudo. Então, ela fala muito do Legal. desapego do controle externo e só o nosso próprio apego. E tem mais 2 livros Que a gente ela não que eu trouxe aqui, não mas eu vou deixar na trouxe, tela. Você que um ver. se chama Quando Nietzsche Chorou, que é o meu livro favorito da face da Terra. Ele é um Legal. romance psicanalítico, que é do Nietzsche. Não é o Nietzsche que escreveu, é do Irving Yalom. É o Nietzsche com o Brouwer. Os personagens existiram na vida real. O Que Brouwer foi legal. um médico e o Nietzsche foi um filósofo
pessimista. Uhum. E é uma conversa sobre este doutor, psiquiatra, estar sofrendo depressão e não querer se consultar com alguém para melhorar a própria depressão. Gente, eu não vou falar o final, porque assim, é sensacional. Leiam. Só leiam, é meu Uhum. livro favorito da face da Terra, faz você pensar na sua vida, no sentido da vida e tudo. E o meu último livro, que também, assim, recomendo a todos, é dessa finura, se chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Não sei se vocês já ouviram Hum. falar. Ele é um psicólogo que viveu em campos de concentração e ele achou a liberdade dentro da mente dele. E a história dele, ele escreve a história dele, ele escreve tudo que ele viveu nos campos de concentração por ele ter sido judeu, Uhum. e ele fala que foi as coisas mais inumanas que já existiram na face da Terra. E ele tendo achado a liberdade, ele fala muito sobre sentido da vida, Tá. e ele é fenomenologista, Tá, que eu falei que legal. e ele é uma pessoa que eu sigo muito, Uhum. ele já faleceu, mas eu admiro muito ele, e eu só penso pra mim e pra tudo, se ele conseguiu encarar 3, 4 anos que ele ficou nos campos de concentração, e viveu aqueles negócios inumanos, e mesmo assim achou sentido na vida dele, Uhum. qualquer pessoa consegue fazer isso pra ela mesma. Mas isso é geralmente nessas situações extremas em que as pessoas acabam achando mesmo, Exato. né, E o ler sentido. você não precisa passar por uma situação extrema, se você lê sobre algumas situações extremas, você, já você mesma consegue falar: "Nossa, se essa pessoa conseguiu, sabe, o que que eu tô Uhum. fazendo da minha Claro, vida que eu não tô claro, é conseguindo?". verdade. Então, a história dele é sensacional, recomendo, assim, de olhos Ai, fechados. que legal. Pessoal, esses livros, eu vou deixar o link aqui para a Amazon. Você pode adquirir na Amazon e pelo meu link, a Pitacast agora tem, nós somos afiliados na Amazon e você ajuda aqui o nosso podcast a crescer comprando os livros pelo link aqui da descrição do vídeo. Nicole, obrigada pelas indicações dos livros. Nicole, deixa aqui para a gente seu contato, então. Tá bom. As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, que é @psi.nicolefalcão. Lá eu posto conteúdo todos os dias e lá tem o meu contato de WhatsApp na minha bio e também a inscrição da mentoria se você quer fazer parte. Ah, legal, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo do Insta dela para você já clicar e já ter acesso. Vamos lá, gente. Obrigada pelo papo. Obrigada, Flávia. Fiquei muito feliz, sério, pelo convite, Que por falar um bom. pouquinho sobre as coisas que eu estudo, que eu acredito. Quero muito ainda ajudar milhares de mulheres a reencontrarem a sua melhor versão. A gente se perde de nós mesmas e vive no É verdade. automático. E, e quando a gente vai ver, a gente acorda lá para os 80 anos e fala: Putz, o que que eu fiz da minha vida? Eu não quero que a gente chegue nos Aham. 80 anos assim, É, entendeu? Quero que a gente esteja feliz e em paz com a antes, pessoa que a né? gente é. É verdade, legal. Obrigada, Obrigada. obrigada. Obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, deixe estrelinhas e siga o PitaiaCast. Nós estamos também no Instagram, é @PitaiaCast. Se você gostou desse conteúdo, assistiu até agora, passe para as amigas e amigos pelo WhatsApp. Um beijo, tchau, tchau.